Boa tarde, sou o professor Matheus Xavier de Excel Básico Avançado. Hoje estarei dando aula para vocês de Excel Avançado, ensinando vocês a utilizar a ferramenta Solver. Ferramenta Solver que vai ajudar vocês na resolução de equação, ou de equações e de problemas de programação linear. Pode ser também uma boa para a ferramenta Solver resolver. Também cálculos de mudança de cenário, principalmente mudança de cenário de compra. Hoje eu trouxe um problema para vocês que dá para utilizar essa ferramenta Solver, que é um problema de cenário de compra. Eu tenho um problema aqui nesse cenário e aí vocês vão me ajudar a resolver esse problema. Primeiramente eu queria deixar claro que essa ferramenta Solver, eu não vejo ela em grade curricular de nenhuma escola. É uma ferramenta de muita importância para vocês no Excel avançado, a não ser a microlinhas de Paulínia. Por quê? Porque eu venho com o diretor, ou aliás, o diretor pediu para mim que eu incluísse isso na grade curricular. E aí eu falei, pô, é uma ótima, porque essa ferramenta é de muita importância para o aluno. E eu não vejo nenhuma grade curricular, isso é uma pena. Mas dando sequência, esse problema que eu tenho é uma planilha onde foi feito um orçamento. E nesse orçamento, o valor total chegado foi R$ 3.422,80. Só que tem um problema, porque o valor máximo que eu posso gastar são R$ 2.500. E esse valor total dado é acima do valor que eu posso pagar. Então eu teria que fazer algumas alterações nesse cenário de compra. Tenho que alterar algumas coisas nisso daqui. O que eu posso alterar? Eu posso alterar o preço unitário? Posso alterar esse preço unitário? Eu pergunto para vocês isso. Posso alterar isso? Não posso alterar, porque o preço unitário é preço estabelecido pelo fornecedor, né? Eu posso alterar essa quantidade? Posso alterar, porque a quantidade sou eu que exijo, eu que peço a quantidade, eu estabeleço ela. E a multiplicação dessa quantidade pelo preço unitário é que vai dar o valor total. Então se eu quiser subir, se eu quiser descer ou subir esse valor total, eu vou ter que alterar essa quantidade, porque o preço unitário eu não vou poder alterar. Tudo bem? Então a ferramenta Solver vai nos ajudar a isso, a alterar essa quantidade de uma forma que chegue ao valor exato a R$ 2.500. Então vai ser o valor exato de R$ 2.500 alterando essas quantidades. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que observar se no meu Excel vai estar ativada a ferramenta Solver. Então como que eu vou fazer isso? Quando a gente abre o Excel, ele vai estar com a página inicial como guia. Então a primeira guia que a gente vai ter acesso é a página inicial. Então a gente vai na guia dados. Guia dados. E vamos observar se a ferramenta Solver está ativada. A ferramenta Solver ela vai ficar na sua extrema direita. Ela fica bem aqui na extrema direita. E como podemos observar, ela não está ativada. Então teremos que ativar. Qual é o processo para ativar essa ferramenta? O processo é simples e rápido. Você vai vir em arquivo, vai apertar em opções, depois vocês vão na opção suplementos. Feito isso, vou abrir essa janelinha aqui e aqui embaixo tem gerenciar suplementos do Excel, tá vendo? Se não tiver na opção suplementos do Excel, vocês coloquem nessa opção, tudo bem? Depois vocês apertem no botão I. E aí vocês podem observar quais são as opções de suplementos que eu posso ativar. Como vocês podem ligeiramente ver, o Solver não está ativado. Então vocês vão ativar o Solver e dar um OK. Feito isso, de forma imediata, o Solver aparece aqui na sua extrema direita. Agora nós vamos executar o Solver. Só é dar um clique nele e ele vai abrir essa janela para a gente. Alguns dados aqui que eu tinha colocado já antes. Então, 3 componentes básicos que vocês precisam saber do Solver, que é essa ferramenta de muitíssima importância para vocês. Os componentes básicos que vocês precisam saber é que para fazer o cálculo nele, vocês precisam definir um objetivo ou meta, vocês precisam definir células variáveis, aquelas células que vão variar para que você chegue a esse objetivo, e vocês precisam estabelecer restrições para essas variáveis, ou seja, algumas restrições para que vocês cheguem nas variáveis
que vocês querem tanto. No nosso caso são as variáveis que o valor total de R$2.500, mas podiam ser variáveis que, se colocassem uma programação linear, as variáveis chegassem ao valor esperado por vocês, estabelecendo as restrições nesse quadro. No nosso caso, vocês vão entender a restrição que eu vou usar mais pra frente. É uma restrição que eu vejo erro, aliás, em alguns vídeos que eu já acompanhei de Solver na internet, né? Principalmente em canais de professores, já que tem bastante vídeos. Esse é o meu primeiro vídeo que eu vou colocar no YouTube. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é definir um objetivo ou meta. E para definir o objetivo ou meta, eu tenho que exatamente referenciar a célula onde está esse objetivo. Aliás, onde eu quero que fique essa meta, né? Qual que é a meta? A meta é para que eu chegue a R$2.500. Mas a meta, além disso, é para que eu transforme esse valor de R$3.422,80 em R$2.500. Então a célula de objetivo é exatamente essa célula onde está incluído R$3.422,80. Eu posso tanto digitar aqui o E13, que é a célula que está esse meu valor, quanto fazer uma seleção automática da célula. Fiz a seleção automática, já aparece aqui de uma forma absoluta, com os cifrões à frente da coluna e à frente da linha. Aperto de novo aqui e venho na segunda opção. A segunda opção é para que aquela célula chegar a um valor de, no máximo, né, R$2.500. Então, quando a gente for mudar cenário, principalmente esse valor total, a gente vai colocar nessa opção aqui, ó, valor de R$2.500. Entenderam? Então esse é o valor máximo que pode chegar. Agora a gente vai escolher as variáveis. As variáveis são exatamente a referência do conjunto de células que você vai alternar, que você vai mudar. É onde vai ser alterado para que você chegue nesse objetivo, né? E o que vai ser alterado na nossa planilha? A quantidade. Então você dá referência a essas células aqui, ó. Beleza. Dada essa referência, eu vou dar um resolver para que vocês percebam uma coisa. Então presta atenção que eu vou explicar de novo para vocês. Eu defini o objetivo, que é onde eu quero que chegue a meta. Eu defini ao valor máximo que essa meta pode chegar, né? E defini as células variáveis. Beleza. Feito isso, eu já poderia ter resolvido o problema. Apertei em resolver. Só que aconteceu um problema, né? Esse meu resultado, ele apareceu em número quebrado. Olha que beleza. Apareceu em número quebrado. Eu posso ter uma quantidade fracionada assim? Eu posso fracionar um número? Por exemplo, falando isso aqui do lápis. Eu posso comprar 536 lápis mais 5 décimos de outro lápis? Eu vou repartir o lápis ao meio? Não dá, né? Eu vou ter que ter números inteiros nessa quantidade. Não podem ser números quebrados, senão fica estranho. E o problema que eu vi nos outros vídeos foi exatamente esse, do valor da quantidade sair em número quebrado. Não é legal. Então eu vou restaurar aqui os valores originais. Eu vou fazer de novo para que vocês vejam como que é o correto de se fazer nesse cenário. Vou retornar os valores originais. Vou apertar de novo na opção solver. Já vai estar estipulado aqui os itens que eu tinha estipulado antes. Agora eu vou sujeitar uma restrição. Então é aqui que entra as restrições que você tem que entender. Qual que é a restrição que eu quero para essas variáveis? A restrição que eu quero é que não apareça um número quebrado, só apareçam números inteiros. Então eu vou adicionar essa restrição. Então beleza, vou adicionar, apertar adicionar, obviamente. Aqui ele vai pedir por referenciar as células onde essa restrição vai entrar. Se eu quisesse, por exemplo, que só o primeiro ficasse com o número inteiro, aí eu colocaria só a primeira como referência, só a primeira célula aqui como referência, essa daqui. Mas como eu quero que todas fiquem em número inteiro, então eu tenho que selecionar o conjunto de células, o intervalo. Então eu vou apertar aqui na seleção automática, selecionar o intervalo de quantidade e beleza. Agora eu vou estabelecer a restrição. A restrição é bem aqui nessa caixinha aqui, ó.
eu vou colocar aqui a restrição para que todos os números fiquem inteiros. Então é o prefixo de inteiros, né, o int. E aí todos os números agora que estão contidos nesse intervalo que eu mencionei aqui vão ficar inteiros. Vou dar um OK e vou resolver de novo. As outras opções eu posso deixar como ele predefiniu para mim. Dou um resolver. Vai demorar um pouquinho, normal. Está fazendo cálculo, né? Uma coisa complicada pra gente, pra ele não, né? Beleza, resolveu pra gente. Vocês podem ver que ele agora alternou a quantidade, alterou os valores da quantidade, mas ele não deixou valores quebrados, e sim só valores inteiros. Feito isso, eu vou manter a solução de solver e vou dar um OK. Tudo bem? Olha que beleza. Agora a gente tem um cenário onde o valor total foi exatamente o valor máximo que a gente podia gastar, R$ 2.500. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.